queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui num cenáriozinho novo aqui, mas nossa aulinha de hoje acho que vai ser bem legal. Gente, vamos falar hoje sobre as funções exponenciais. A gente já viu um pouco sobre o que é uma equação exponencial, né? Que é aquela equação em que nós temos o expoente, né? Um incógnito, né? E agora vamos falar sobre a função exponencial. Aqui, ó, a principal característica dessa função exponencial é que ela vai ter o formato, né, como se fosse uma equação exponencial, ou seja, a sua variável x vai estar lá no expoente. Então, a lei de formação da função exponencial, tá vendo ali, ó, f de r em r, ou seja, tá falando esse de r em r, ele fala que a gente tem domínio no conjunto dos números reais e margem no conjunto dos números reais, beleza? E contradomínio, na verdade, no conjunto dos números reais, tal que y é igual a elevado a x. Então, nós vamos ter a nossa função exponencial nesse formato. A gente também vai ter, galera, aqui, ó, a função exponencial aqui no seguinte formato. A gente pode ter uma função exponencial assim, ó, y igual a b vezes a elevado a x mais uma constante c, certo? Só que a gente tratando, vou achar o x aqui um pouquinho, só que a gente tratando desse formato aqui, né? Desse formato aqui que a gente vai trabalhar aqui, que é y igual a elevado a x, a gente tem algumas restrições para a nossa base, para qualquer um dos dois, na verdade. A gente vai ter restrições para a nossa base. Quais serão essas restrições? Primeiro, a gente não vai ter uma base, galera, a gente não vai ter base negativa, beleza? Que é a nossa função exponencial. Nossa base vai ser ou maior que 1, ou entre 1 e 0. Ela também não será igual a 1, ok? Então, meu A ele vai ser sempre maior que 0, certo? Ou seja, vai ser sempre positivo. E meu A vai ser diferente de 1. Porque da mesma forma que a gente está falando da equação exponencial, não faz sentido a gente ter aí uma função com base 1, né? Até porque 1 elevado a qualquer número é igual a ele mesmo. Mas aí, nessa parte da função exponencial, a gente não vai ter base negativa, tá? Então, beleza. Quais são os dois casos que a gente vai ter, então? A gente vai ter o caso da minha base tendo um valor maior que 1, certo? E a gente vai ter o caso que a minha base vai estar entre 0 e 1. Beleza? A gente vai ter esses casos aqui. Então, o que a gente pode entender nesses casos? A gente vai ter diferentes funções, certo? Diferentes conceitos aí para sua função. Ela vai poder ser crescente, como nesse primeiro gráfico, ou decrescente, como nesse segundo gráfico. O que vai indicar sua função ser crescente ou decrescente? O valor dessa sua base A, beleza? Igual estamos aqui. Então, o que acontece? Olha aqui nesse primeiro gráfico, ó. Nesse primeiro gráfico, f de x igual a elevado a x, certo? Só que neste caso, você pode observar aqui, ó, que neste caso aqui, ó, o meu A, ele está acima de 1. Você pode ver aqui no gráfico, no eixo Y. Então, ele é maior que 1, não é isso? Isso significa que para essa função aí, com o seu A maior que 1, ela será crescente, ó. Então, para este caso aqui, ó, que você vai ter sua função com a sua base maior que 1, você vai ter uma função crescente. Logicamente, para aquela função em que a sua base é um valor entre 0 e 1, ou seja, equivalente a 0, alguma coisa, ou uma fração equivalente a 0, alguma coisa, o seu gráfico será decrescente. Então, aqui nós teremos decrescente. Decrescente. Beleza? Tranquilos? Então, seguindo aqui, pessoal. Só para vocês entenderem o que a gente vai usar, para que a gente vai usar as funções exponenciais, a gente usa em casos em que a taxa de variação é muito grande. O que isso significa? A nossa função exponencial, ela é um caso em que a taxa de variação vai ser muito grande. O que é essa taxa de variação? A diferença entre dois valores y, certo? Porque se você observar, por exemplo, um crescimento populacional, como é um dos exemplos aí que a gente usa função exponencial. Vamos supor que a população de uma cidade triplica a cada ano que passa. Se você começa com uma pessoa, passou um ano vão ter 3 pessoas, passou 2 anos vão ter
9 pessoas, passou 3 anos, vão ter 27 pessoas. Vocês estão vendo tanto que a diferença entre esses valores de 1 para 3, de 3 para 9, de 9 para 27, essas diferenças variam muito, vão aumentando demais, né? Não tem uma constância nessa taxa de variação. Quando a gente tem essa constância nessa taxa de variação, a gente vai ter aquela função de primeiro grau, que é uma retinha. Vai ser sempre uma taxa de variação constante. Na função exponencial a gente vai ter essa diferença. Então, os casos que a gente vai mais usar funções exponenciais são os que eu estou falando aqui, ó. Rendimentos financeiros por juros compostos. Não sei se vocês lembram, se vocês já viram, mas a formulazinha de juros compostos, ela vai ser uma formulazinha exponencial, né? A gente vai falar também de substâncias químicas, decaimento radioativo de substâncias químicas. A gente vai utilizar funções exponenciais em químicas e também em biologia, quando você for falar sobre desenvolvimento de bactérias. Né? As bactérias vão se desenvolver duplicando, triplicando até diferentes maneiras aí, mas sempre exponencialmente. E por último aí, o que eu tinha colocado como primeiro exemplo, que é o crescimento populacional, ok? Todos esses itens a gente pode trabalhar com função exponencial. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Olha esse primeiro. Após o início de um experimento, o número de bactérias em função do tempo em horas de uma cultura é dado pela expressão N de T, ou seja, o número de bactérias em função do tempo, é igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T. Deixa eu pegar o apagador aqui. Quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 19.200 bactérias? Vamos entender isso daqui? Ó, vamos apagar isso daqui. Primeiro, você observando essa função exponencial aí, você já consegue dizer que ela vai ser uma função que? Crescente. Por que ela vai ser crescente? Porque a minha base ali é 2 e 2 é um valor maior que 1. Então, essa funçãozinha aí, ó, N de T igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T vai ser uma função crescente. Por quê? Porque 2 aqui, que é a minha base, é um número maior que 1. Tranquilo. Aí o que ele está perguntando? Qual vai ser o tempo, né? Quanto tempo, ou seja, tempo não sabemos, após o início do experimento, a cultura terá 19.200 bactérias. Então, aqui é o número de bactérias e aqui é o tempo. Então, o 19.200 é o quê? O número de bactérias. Vou colocar aqui. 19.200 bactérias vai ser igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4T. Então, este bendito aqui, galera, lembre-se de sempre considerar isso aqui como se aqui tudo fosse um incógnito, um X ou alguma coisa. Porque você não vai mexer em nada deste item, desse termo aqui, né? A não ser que seja por propriedade, tá? De potência. Então, se eu vou trabalhar isso como se fosse um X, se eu tiver 1.200x igual a 1.200, eu vou ter que passar esse 1.200 dividindo, né? Então, isso nós vamos fazer. Aqui, ó, 19.200 dividido por 1.200. Que vai ser igual a 2 elevado a 0,4t. Aqui, essa divisão, pessoal, cortando esses dois zeros, 192 dividido por 12 vai dar 16. Então, eu só vou trocar de lado aqui, ó, 2 elevado a 0,4t vai ser igual a 16. Beleza? Eu só inverti os lados aqui de todo mundo, então não precisei trocar sinal. Ó, vai ser igual a 16. E agora, eu cheguei na equaçãozinha exponencial simples. Para poder resolver essa equação exponencial simples, a gente precisa igualar as bases. Eu sei que 16 é igual a 2 à quarta. Ah, se você não sabe, de onde saiu esse 2 à quarta? Vai pegar o 16 e vai fatorar ele. Vai dividir por 2, vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. 1, 2, 3, 4. O 2, 4 vezes, ou seja, 2 à quarta. Ok? Então, nós teremos aqui, continuando. Se eu igualei as bases, eu posso fazer o que com meus expoentes? Igualá-los também. Agora, eu vou ter aqui 0,4t vai ser igual a 4. Meu t vai ser igual a 4 dividido por 0,4. Ah, como é que eu faço aqui 4 dividido por 0,4? Olha o tanto que é simples. É só você pegar e multiplicar os dois termos por 10. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, 4 vezes 10, 40. 0,4 vezes 10 é só você andar uma vírgula para cá. É a mesma coisa que 40 dividido por 4. E quanto é 40 dividido por 4? É 10. Então, para o nosso exemplo número 1 aí, né? O nosso tempo já é dado em horas. A pergunta é quanto tempo após o início do experimento nós teremos esse tanto de bactérias?
A resposta é 10 horas. Então, após o início do experimento, passaram-se 10 horas e você chegou nesse número de bactérias aqui de 19.200. Ok? Vamos lá para o próximo exemplo. Na função exponencial a seguir, calcule o valor de K para que seja uma função crescente. Olha que legal! Então, nós temos aqui, ó, nós temos a função, está falando desse jeito aqui, ó, g de x vai ser igual a 3k mais 16, certo? Elevado a x. Para que seja uma função crescente, qual que é a característica da função crescente? Que a minha base A ela é maior que 1, não é isso? E o que é minha base A aqui? Minha base A é todo este pedacinho aqui, porque todo isso aqui está sendo elevado a x. Então, eu sei que aquele pedaço ali, que vale 3k mais 16, tem que ser maior que 1, certo? Tem que ser maior que 1. Então, vamos resolver essa aí na equaçãozinha aqui? A gente resolve da mesma forma que uma equação normal. A única coisa que a gente vai resolver de diferente é que quando a gente multiplica por menos 1 uma inequação, a gente inverte o rumo desse sinalzinho aqui de maior ou de menor, beleza? Então, vamos resolver normal. Eu tenho 3k, vai ser maior que 1, o 16 passa para cá, negativo. Então, vou ter aqui, ó, 3k, vai ser maior que 1 menos 16, menos 15. Então, meu k tem que ser maior que menos 15 sobre 3. Meu k tem que ser maior que menos 5. Então, a minha resposta é, qual que é o valor de k para que essa função seja crescente? O meu k, qualquer valor de k maior que menos 5, eu vou ter uma função crescente, tá bom? Beleza. Vamos para o nosso próximo e último exemplo. Aqui agora para você entender um pouco mais sobre o gráfico. Então, ó, de acordo com o gráfico a seguir aí da figura, determine a lei da função exponencial na forma f de x igual a a vezes b elevado a x, onde 0 e menos 2 e 1 e menos 6 são pontos do seu gráfico. Então, o que ele disse aí, pessoal? O gráfico, ele está mais ou menos assim, ó. Vou tentar colocar aqui para você ver. Ele está passando aqui, ó, aqui, ó, menos 2, menos 4, menos 6. Então, ele tem um ponto aí, na verdade, aqui, ó. Isso, é igual eu tô falando aqui, aí vem 1, 2, 3, na verdade, 1, 2, 3 para cá. Aí aqui ele vai continuar bastante, ó. Então, vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, ele falou que para x valendo 0, meu y valeu menos 2. Então, eu tenho esse ponto aqui. Para x valendo 1, que o meu 1 está aqui, o meu y valeu menos 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, menos 6, menos 2. Aí, eu vou ter isso daqui, ó. Certo? Esses dois pontos aqui conhecidos. Aí, o gráfico está mais ou menos assim, ó. E vai para lá. É mais ou menos esse gráfico que está demonstrando ali. Aí ele foi e perguntou, qual vai ser a lei de formação dessa função? Ou seja, quais serão esses valores de A e B dessa função que vai estar nesse formato? Vamos entender? Ó, eu vou ter f de x igual a a vezes b elevado a x. Beleza, o primeiro par ordenado que eu tenho ali é 0 e menos 2, ok? Então, vamos entender aqui. F de x é a mesma coisa que y, né? Então, eu vou pegar esse primeiro par ordenado, 0 e menos 2. Aqui é valor de x, aqui é valor de y. E vou substituir nesse formato aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Então, no lugar de f de x vai menos 2, vou ter a vezes b elevado a 0. Olha uma propriedade importante. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, independente do valor de b aqui que seja, essa potência aqui vai dar 1. Então, eu vou ter assim, ó, menos 2 é igual a vezes 1. Esse aqui, ó, essa potência elevada a 0 aqui vai dar sempre 1, ok? Então, tá bom. Então, se eu tenho que a vezes 1 é a, né? Então, eu vou ter que a é igual a menos 2. Olha, já consegui encontrar um valor. Já encontrei o valor de a. E agora? Então, eu sei que a minha função, na verdade, vai ser f de x igual a menos 2 vezes b elevado a x.
Não é isso? Já descobri o valor de A. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar meu outro par ordenado. Meu outro par ordenado, ele é 1 e menos 6. E vamos ver o que vai acontecer com isso daqui? Ó, nós teremos, substituindo ali, ó, menos 6 no lugar do f de x, vai ser igual a menos 2 vezes b elevado a 1. Não é isso? Então, b elevado a 1 é o próprio b, certo? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vou ter menos 6 é igual a menos 2b. O menos 2 passando e dividindo, eu vou ter menos 6 dividido por menos 2 é igual a b, certo? Carreguei o sinal junto. Aí eu vou ter menos com menos mais. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, eu vou ter aqui, ó, que o meu b vai ser igual a 3. Então, qual vai ser a minha resposta? Qual que é a lei de formação? A lei de formação é f de x é igual a menos 2 vezes 3 elevado a x. E essa aqui é a nossa resposta, observando o gráfico aí e os nossos pares ordenados que o gráfico está demonstrando, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, vocês sabem onde tirar dúvidas e a gente se vê na aula de correção semana que vem. Tchau, tchau!